MS Dia Preview, informação até você. Ah, novidade. Sim, a novidade. Ainda mais quando ela vem na política, é algo muito bom. Porque precisa muito de renovação na política. Melhor ainda se vier na educação, que é a área desse convidado que eu trago no MS Dia Preview. Lucas Bittencourt se tornou um grande secretário municipal, uma ótima novidade da prefeita. A gente conversa muito da área dele, da evolução da área dele, de novidades que vieram com absoluta simplicidade e planejamento. Enfrentar os problemas. Ótima conversa, se eu fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo, obrigado, secretário, feliz por ter você aqui. E olha, até falei muito da questão do quando que a gente consegue trazer uma novidade. Mas uma novidade, algo novo, na política, em qualquer área, depende muito daquela coisa que falavam antigamente, de pensar fora da caixa, ou ter um radar mais amplo e tal. E na tua contratação, a prefeita foi perfeita nisso. Que, assim, em momentos de troca de secretariado, como é em Brasília, troca de ministério, tem a especulação da mídia, especulação dos bastidores da política, especulação de todo mundo ali que envolve, que trabalha, mas muitas vezes todo mundo está olhando só para o mesmo lado, né? E ela, com sabedoria, com paciência, foi e falou, não, vou apostar nesse cara, vai vir da iniciativa privada, vai vir aqui e ele vai trazer algo diferente para mim. E o tempo está provando que vocês têm feito uma bela parceria numa área que é difícil, né? Mas uma área que estava muito repetitivo o repertório, faz horas. Prova disso é esse belo programa que é o Juntos pela Educação. Seja bem-vindo, né? Como que é trabalhar na gestão pública e ter vindo para esse universo tão complexo, de tanta cobrança e de tantos problemas, né? Problemas que infelizmente estão aí faz muitos e muitos anos e que se ninguém enfrentar ele fica do mesmo jeito. Danilo, bom dia, muito bom estar aqui com você, realmente uma alegria. O MS em Dia tem sido pujante aí e estar aqui realmente me traz um contentamento muito grande. É claro, né, a iniciativa privada da pública ela tem algumas diferenças. O fim é o único, né, uma educação de qualidade, a gente tem que prezar por isso. Agora, realmente, a educação privada ela tem que ver com a captação de alunos. Permanência, não é? Com índice de evasão, uma escola deficitária, não é? O que fazer. É o ritmo da operação, né? Justamente. Já a política pública de educação, é você trabalhar a permanência desse aluno, garantindo qualidade de ensino e os direitos dele, não é? Então, realmente, a prefeita Drani Lopes tem um carinho muito grande, um respeito muito grande, fiquei muito feliz com o convite. Um desafio enorme, não é? Porque é uma capital, né, como Campo Grande, não é fácil. Os desafios são muito grandes. Até porque nós estamos aí, saímos de um período pós-pandêmico, onde o sistema educacional, ele acabou entrando em colapso. Por quê? O professor, ele tinha que cuidar da parte emocional, da sua saúde pessoal, do aluno, da família e das aulas online. Então ele teve que quase ser youtuber ao mesmo tempo. Então isso não foi fácil. E ainda assim cumprir um currículo, não é? Cumprir aquilo que estava no conteúdo programático que precisava ser passado pelo aluno. Então, olhando para tudo isso, em novembro a prefeita faz esse convite. Conversei muito com a família e realmente aceitamos o desafio. Assim que assumimos, Danilo, nós vamos olhar, vamos trabalhar um planejamento. O planejamento ele surge de curto, médio e longo prazo. Nós olhamos para o desafio com uma equipe sensacional na Secretaria de Educação, uma equipe com suporte muito bacana. E aqui quero destacar também o apoio dos diretores. Como os diretores foram fantásticos, entre eles a professora Lúcia, que hoje é diretora do Condai, e os demais diretores. Que, no caso, o senhor tem trabalhado, essa gestão tem trabalhado o diretor como um agente de transformação. Justamente. Porque ele é um líder da comunidade, ele é um líder da galera que trabalha na escola, e ele também serve de exemplo para os alunos, né? Justamente. Porque tem que contar muito com o aluno também para poder preservar uma escola e manter tudo em ordem, né? Justamente. A referência da comunidade local e escolar, ela não é muitas vezes o secretário está distante. Mas tem sido menos distante. Justamente. A gente está tentando minimizar, né? Agora, realmente, o que nós fizemos? Vamos potencializar, né, essa parceria e dizer que sim, o diretor ele é a referência. O diretor precisa ter voz.
Então, a metáfora que eu uso, muitas vezes, o paciente está lá na UTI, precisando de oxigênio, eu vou fazer a barba dele. Então, nós olhamos para esse planejamento e falamos, bom, o que é ideal, real e possível? E trabalhamos em cima de 3 pilares. Primeiro, a valorização do recurso humano. Quem são essas pessoas? Assumimos a gestão, nós tínhamos uma deficiência de pessoal na área administrativa, merendeiras, zeladores. Conseguimos lotar, até o momento, 1.100 pessoas para atuar de forma bem específica. Para deixar a operação plena. Plena. Por quê? A atividade e fim do diretor é a gestão escolar como um todo. Né? Não é desmerecendo a função a qual estava ali compondo a parte dele. Mas tinha diretor que estava realmente ali ajudando a fazer a merenda de forma contínua, lavar banheiro. Você fala, ele sai do estratégico e vai para o operacional. Justamente. Nossa, o operacional é sensacional, as pessoas que precisam ser muito respeitadas. Mas o diretor tem a atividade fim dele, que é trabalhar essa gestão como um todo. Então, agora, o diretor fora do nível estratégico, acontece o que a gente viu e essa ferida que vocês estão tratando hoje em dia, que é a escola que ficou 20, 25 anos sem nenhuma reforma, sem nenhuma mudança ali de, sei lá, nenhuma mínima pintura. Justamente. E aí a coisa fica... Nós temos o aluno vai se motivar se ele chega num lugar que está todo ferrado, todo bagunçado, que ainda, inclusive, acaba sendo talvez o prédio mais importante de uma região. Justamente, a escola. Justamente. Então, veja, valorização do recurso humano, segundo pilar, infraestrutura. Justamente esse que você falou. E o terceiro, pedagógico. Então, indo para esse primeiro, falando sobre essa recomposição desse quadro de pessoal. Segundo, infraestrutura. Observamos que tinha escola que estava na maioridade, na ausência de manutenção e pintura. Né? Então, o que fizemos? Observamos esse grande desafio e aí surgiu a oportunidade. A prefeita trouxe esse grande projeto que foi o Juntos pela Escola, objetivando qual é a realidade dessa escola e fazendo um repasse para a escola, para a APM. A forma de fazer também foi diferente, né? Dizer, não é só destinar o recurso ou falar assim, gente, vamos reformar. É a forma de fazer também que envolve ela de confiança. Justamente. E não é só 40 milhões sendo subdividido de forma igual. Não. Nós temos uma equipe de engenheiros, um planejamento por escola, escutando o diretor, escutando a APM da escola, para juntos, pela escola, avançarmos. Então essa foi a ideia principal. O projeto tem que ver com a parte da pintura, acessibilidade, hidráulica, elétrica e telhado. Né? É um projeto que tem que ver com revitalização, ele não é feito para ampliação. Né? Então a ampliação já está pensando, realmente tivemos uma reunião no FNDE, vários vereadores apoiando, a prefeita atrás disso também, para retomar nas obras paradas também. Temos 15 obras paradas e vamos retomar. Né? Então a expectativa é nos próximos dias aí termos aí esse decreto sendo aí publicizado para o nosso país. Trabalhar tanto na gestão pública quanto na privada, você, nessa função executiva que você tem, você sempre é cobrado. E aí o resultado ele serve como norte, sendo que não é o resultado que é o norte, é o planejamento, você disse bem. Mas tem resultados que eles dão aquela oxigenação para a coisa acontecer. O Juntos pela Escola é um pouco isso. Justamente. Porque assim, não é que vem uma escola, ela está lá, ela fica pronta. O pessoal, essa boa notícia, ela corre. E aí fica aquela coisa, bom, gente, está dando certo. Se está dando certo, vai também dar certo na obra parada. Nós entregamos a 7ª escola já, né? Nesse carrossel. Serão 206 escolas, todas as escolas serão revitalizadas, né? Com esse apoio do diretor. Né? Em pouco tempo. Né? O que eu vejo é dar realmente para esse diretor a oportunidade de bater no peito e falar, não, eu sou da educação pública de Campo Grande, da rede municipal de ensino. E sim, é possível fazer. Né? Essa oxigenação. E dizer para ele que sim, vai dar certo. E juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Esse é o jargão principal, todos em ação, juntos pela escola. Né? Nós temos trabalhado nessa linha. Claro, cada reforma, cada revitalização é muito importante. Mas, por exemplo, eu não me lembro, posso estar assim, sendo injusto, mas não me lembro de nenhum ano escolar que já começou com a merenda em dia, tudo resolvido, uniforme e material escolar. Sempre era uma coisa fácil de fazer matéria, porque começou as aulas e não tem uniforme. Começou as aulas, dessa vez no Campo Grande, justamente, começou tudo resolvido. Como que foi atingir esse resultado também? Que é algo tão simples, era para ser comum, regular,
mas que infelizmente acabou sendo uma exceção, ou quer dizer, felizmente acabou sendo uma exceção, e que serve de exemplo para outros anos também, né? E para outras cidades, né? A ideia é potencializar. O aluno, ele precisa começar o primeiro bimestre dele com o que é básico na escola, que é o uniforme dele e o kit, que é aquilo que é a expectativa dessa família. Então, trabalhar em cima desse planejamento execuível, com uma rota de entrega, com o acompanhamento da empresa, a equipe foi fantástica nesse momento, né, da CEMED para separar. Todos os servidores, né, do setor se reuniram para separar o uniforme, trabalhar os kits também e realmente garantir para esse pai um início de ano mais tranquilo. Porque a família, tem famílias que têm condições, tem outras que não, né? A questão da alimentação. Eu vou ser sincero, teve uma escola que eu fui visitar no início e tinha ausência de alimentação escolar. Hoje eu tenho um orgulho muito grande de ter as escolas e um dos lugares principais que eu faço questão de ir nas escolas, assim que chego, é na cozinha. Observar a despensa, são situações básicas. Nós temos alunos que a refeição deles é na unidade escolar. E no caso do poder público, a complexidade parte muito disso, né? Aquele aluno, primeiro que ele não pode desistir da educação, né? Ele tem que ser incentivado o tempo todo. Segundo, que muitas vezes a mudança de vida dele é só pela educação. De todo mundo mas principalmente dele. Ele está vendo uma realidade complicada. E terceiro, que isso passa muito pelos profissionais que estão lá. Os profissionais que estão lá são heróis, estão fazendo parte da vida deles. Justamente. Né? E como que esses heróis vão fazer se não tiverem condição? Justamente. Eu vou um pouquinho da minha vida pessoal aqui, né? Eu sou do estado de São Paulo, venho da escola pública e o direcionador para a minha vida foi a escola pública. Eu na escola porque eu precisava comer, eu precisava estudar. A minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha 12 anos de idade. Né? Bem cedo. Num acidente, fui um aluno cadeirante. Né? Depois de 2 anos aí, volto a andar, um milagre. Caramba. E realmente a escola pública, ela abriu os braços para me acolher. Diretor, professores, a alimentação era a alimentação da escola pública. E depois fui, né, na faculdade para uma rede privada e ali comecei então a minha carreira profissional. Mas a escola pública, ela foi preditora para o sucesso realmente escolar. Né? Então eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e os professores, os diretores, por me apoiarem tanto naquele momento. A escola pública, o ensino público, ele tem sido testado ou passado por transformações, principalmente por conta da pandemia. E também do momento que a gente está vendo da sociedade, né? Que grandes mudanças que estão em curso ou que devem vir a acontecer em breve, para que a gente tenha uma maior proximidade entre o privado e o público quanto à qualidade. Não tem esse gap, né? essa distância. A própria Base Nacional Comum Curricular 2017, ela vem como principal objetivo minimizar as discrepâncias entre estados, nível socioeconômico. Então já tem essa expectativa desde os anos 2000, quando eu falo em competência e habilidade. Então a partir disso, a discrepância, porque eu tenho o mesmo currículo que deve ser trabalhado para a escola pública e privada. O que muda? A metodologia, as estratégias e ferramentas. Feito isso, vem a pandemia e ela dá um boom no crescimento tecnológico. Não é? Então a parte tecnológica ela já tinha ou já era inserida na BNCC desde 2017. Então a escola pública olha para isso hoje e pasma. Hoje o sistema público ele está realmente melhor do que muitas escolas privadas. E uma migração muito grande de alunos da escola privada para a escola pública. Por causa da qualidade, em função do atendimento de algumas áreas também, da facilidade para acesso de algumas especificidades que a escola fornece. Então, realmente, e deixar claro, né, que a escola pública está ali porque ela é pública, ela precisa ser pública. Né? Feito isso, o terceiro pilar, como a gente estava falando, é o pedagógico. Então, nós olhamos para essa realidade, o que nós vamos fazer? Então, fizemos um plano de ensino unificado. O pedagógico talvez a maior revolução, né? Porque assim, a educação de hoje é totalmente diferente da educação que eu tive há 30 anos atrás. Né? Tipo assim, lá no ensino fundamental, na minha época, nos anos 90 para hoje, mudou tudo. Até a visão do aluno, da educação, de que ele vai ser e tal. Eu lembro muito da forma como a família via, ou que a gente via as coisas. Até a faculdade, a profissão, eu quero fazer isso, eu quero ser isso. Pensando naquela escolha permanente, né? Sendo que a vida não é bem isso, né? Às vezes você vai trabalhar daqui a alguns anos numa profissão que você nem fazia ideia que ela podia existir, né? Porque o mercado ele é muito constante e tal. E não dá pra gente fazer educação só pensando no mercado.
Você tem que fazer educação também pensando na formação, né? Hoje a gente observa, né, Danilo, tem-se uma disciplina chamada no ensino médio hoje, ela é regimentada, projeto de vida. É entender qual é o projeto de vida para esse aluno. Por quê? Para ele não ir lá para a faculdade no último ano do curso, no 8º semestre, ele fala o seguinte, não quero mais. Não, fiz isso com a fisioterapia. Não é? Então esse projeto de vida, ele ajuda a direcionar esse aluno. Qual que é a sua principal expectativa de aprendizagem? Quais são as suas habilidades específicas? E em meio a isso, aí existe uma série de ferramentas, o teste profissional, o teste vocacional, né? O que você espera para não ter essa frustração no mercado. Então direcionar esse aluno sendo um ser crítico pensante e relevante para a sociedade. Né? Então esse é o objetivo principal. Na REME, o que temos feito desde novembro? Criamos ali o projeto Simula Saeb. O Simula Saeb tem que ver com a matriz de referência do Saeb. Esse ano é um ano de avaliação do Saeb. O nosso IDEB, em função da pandemia, teve um declínio e nós precisamos recuperar isso. Isso tem que ver com verbas federais vindo também para a cidade. Então, estamos fazendo o Simula Saeb, estamos fazendo o Simulado REME. O Simulado REME ele acontece no final de cada bimestre. São 70 mil alunos, né, do 5º ao 9º ano que respondem aí questões. Realmente é o modelo de uma escola particular. Não é? Então trouxemos isso e implementamos esse ano. Outro grande avanço, e a pergunta foi, bom, tivemos a pandemia, o que fazer para recuperar esse gap pandêmico, para fazer a recomposição da aprendizagem? E veio então o projeto Aprender Mais na REME. A prefeita autorizou esse projeto, então um projeto pujante, onde nós temos aí no contraturno um reforço para esse aluno. Excelente, isso é coisa de escola particular. Escola particular. Então hoje nós temos um total de 4 mil alunos que não tinham habilidade da escrita e da leitura e hoje estão sendo alfabetizados. Incrível isso aí. Então o que aconteceu? O aluno ele não estava acompanhando o grupo dele como um todo, fizemos uma avaliação diagnóstica. Que sempre acontece, né? Num grupo sempre vai ter alguns que vão ter mais dificuldade. Fizemos então a avaliação diagnóstica. A partir dessa diagnose, esse aluno tem uma dificuldade. Precisamos trabalhar a recomposição da aprendizagem desse aluno. O que foi feito? Chamamos a família, fizemos um termo de compromisso e trouxemos esse aluno para o contraturno, garantindo para ele uma nova oportunidade. São 4 mil alunos que estão nesse processo. São 4 mil alunos que não tinham essa habilidade, nós estamos dando essa recomposição para ele dar sequência. E combatendo a evasão também. Justamente. De certa forma, né? Distorção, identidade séria, evasão. Quando eu olho, é a mesma coisa de um terreno, né? Eu preciso construir uma casa. Então eu estou nivelando esse terreno para que eu possa construir essa casa depois. Então as famílias ficaram muito felizes. Foi um custo e a prefeita, quando trouxe essa expectativa, bom, preciso trabalhar a recomposição da aprendizagem. Preciso trazer para esses alunos aquilo que é básico, que é a leitura, a competência da leitura, a escrita, o raciocínio lógico-matemático. Não, ele não tem como avançar. Justamente, e tem, a alegria que nós estamos de ver o resultado disso. Nós começamos ali em fevereiro, meados de fevereiro, né, estruturando o projeto. Os diretores participando, a ideia surgiu da classe de diretores também, eles compraram a ideia, porque senão não vai acontecer. Então realmente são situações bem específicas como o Juntos pela Escola, o Aprender Mais na REME, o Simula Saeb, o processo de simulados no final de cada bimestre, não é? Fizemos um primeiro seminário com os diretores também para trabalhar o planejamento. Qual que é o planejamento desse ano? Não é? Então o que eu quero? Trouxemos esses diretores, conversamos, fizemos um carrossel de atividades administrativas, cada equipe da CEMED conversando com esses diretores a fim de alinhar. É como um barco no meio do oceano. Se não tiver uma bússola, qualquer lado é lado. Né? E tudo muito, tipo assim, acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque assim, são várias áreas, mais de 20 pastas aí, e todas disputando recurso, né? Todas com prioridades, e a cobrança do cidadão também, ela é difusa, né? Quando ela não vem só para uma área. Justamente. Ela já fala do buraco, já mistura com a luz da lâmpada que deu errado, e aí tem que ter a serenidade e constância de estar melhorando, né? Bom, no caso da pasta da educação municipal, ela também lida com a educação profissionalizante, orienta quanto a isso também, e é algo que a gente precisa, no Brasil, trabalhar melhor e trabalhar mais. Até porque, por exemplo, se não dá para todo mundo fazer faculdade, até deveria, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, eu fiquei sabendo outro dia que está tendo um recrutamento do governo do estado
na Fundação do Trabalho para motorista de caminhão. Só que só queria com faculdade, porque o caminhão era um caminhão muito tecnológico e tudo mais. Então, conhecimento é sempre bom, é importante fazer faculdade, mestrado, o que for. Mas a sociedade, ela precisa também do marceneiro, ela precisa do pedreiro, ela precisa do carpinteiro, ela precisa do vidraceiro, do mecânico e tudo mais. Muitas vezes a pessoa vai para essa área por uma frustração, não consegui estudar, vou para ali, ou na necessidade do mercado, ele acaba entrando numa empresa, a empresa forma aquele cara e ele vai desenvolvendo aquela atividade. Alguns seguem por muitos anos e dão certo, os outros passam um tempo nisso e depois buscam outras alternativas. O que fazer para a gente ampliar essa oferta de atendimento que é tão necessária, né? Porque o mercado ele precisa, ele vai abrindo vagas, ele vai abrindo situações, mas ao mesmo tempo tem vezes que ele pode abrir sem experiência, mas tem vezes que ele vai esperar alguém já pronto para aquela situação, né? E é uma demanda da nossa vida, né? Você vai precisar do cara que vai montar o guarda-roupa, você vai precisar do mecânico quando o carro estragar, você vai precisar do marceneiro numa obra, do pedreiro, senão a coisa não acontece. É isso mesmo. E esses caras ganham bem também. Ganham Se eles bem, foram muito bem no mercado, eles ganham muito bem. A gente observa que nos países, né, na Europa, por exemplo, né, é difícil você achar trabalhos básicos de construção civil e o que acontece ganha muito bem. E é justamente isso, a Lei 3.415, que é a lei que altera o novo ensino médio, na 93, 94, 96, que é a Lei de Diretrizes de Base, ela trabalha justamente isso. Não é? Quem é esse meu aluno e o que eu vou precisar fazer para que esse meu aluno, que não foi, porque eu tenho um número de alunos que ele não vai para o ensino superior. Pronto. Esse aluno que não está indo para o ensino superior, qual que é mas a ele área... Não vai porque ele não acredita, porque não dá, Pode ser a família não deixa, uma série de fatores. Ou ele arrima de família cedo já. Uma série de fatores, o nível socioeconômico, a expectativa, né? Aquele aluno que realmente não tem interesse ou não teve o acesso mesmo. Então, essa... Mas pensar também, né? Pra não errar também. Eu não fui para físio. Justamente. Se eu esperasse um pouquinho mais, eu podia ter escolhido jornalismo. Justamente. Então, a Lei 3.415, ela vem com o principal objetivo sanar esses gaps que podem acontecer. Então, tentar direcionar esse aluno no ensino médio. Bom, se você quer ir para a área da medicina, legal. O que podemos fazer no ensino médio para te ajudar a potencializar isso? Bom, você não quer fazer a faculdade. A tua habilidade ela é mais mecânica, que é para montar um móvel, para trabalhar com construção civil, e é necessário, então, direcionar esse aluno para isso. Então, traz esse protagonismo do aluno, de ouvir mais o aluno. Há uma série de discussões hoje no Brasil sobre o novo ensino médio, não é? Mas a expectativa realmente é trazer esse aluno como protagonista, entender a realidade que ele está inserido e trazer esse benefício para a sociedade. Porque, de repente, essa massa de alunos que não tiveram ali acesso ao ensino superior, não tem um curso técnico, qual que é a realidade dele? Ele vira um neném, né? Nem isso, nem aquilo. Nem isso, não é? Então, agora, tem algum outro lugar do mundo que a gente possa se espelhar quanto a isso, quanto a essa formação? Por exemplo, assim, porque nada impede do pedreiro de hoje ser o juiz de amanhã, o advogado. Né? O que não pode é a pessoa, às vezes, ficar sem trabalho, ficar... Né, nesse momento, nesse intervalo, às vezes com dificuldade de renda ou sem perspectiva. Eu vejo a educação ajuda muito isso. O Brasil tem crescido muito na política pública de educação, muito mesmo. Até a própria ABAV, não é? Quando trabalha o ranking de avaliação a nível mundial, a gente percebe que o Brasil tem crescido e precisa crescer mesmo. Claro que para eu mudar um sistema educacional brasileiro, eu tenho que entender a cultura, a realidade, o clima, tudo isso influencia muito. Mas o modelo hoje da Nova Zelândia é um dos principais, não é? Ou até mesmo Portugal tem um modelo, né, diferenciado para alfabetização. Então eu vejo que o Brasil está numa pujança educacional, eu vejo que o Brasil tem uma política pública bem direcionada, vejo que o Brasil tem aí próximos anos de glória na educação pública. Eu acredito na educação pública porque sou fruto dela e estou nela hoje. E, como disse no início, bato a mão no peito e falo, eu tenho orgulho de ser REME, Rede Municipal de Ensino. E passando isso também para o aluno e para os professores, isso reflete, de certa forma, na sociedade, em geral, né? Na comunidade. Porque pensar na educação é pensar no amanhã, né? E tudo mais. Né? Tem uma frase que eu uso muito, a citação de Paulo Freire, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Né? Então é um realmente apoiando o outro para que aconteça isso, né? E principalmente o acesso, né? E a inclusão, acho que o teu exemplo, você falou bem claro, quantos que não existem aí, né? Que assim, dependendo daquele momento que ele tiver
de acesso à educação, à escola, continuidade, é o que vai transformar, de repente, dele ser a primeira pessoa de uma família a ter o diploma, dele poder segurar a renda, conseguir ajustar, ou ser um pai ou uma mãe de família que vai fazer a comunidade dar certo, né, tudo, e melhorar aquela região. Porque assim, a gente tem muitos bairros em Campo Grande, né, mais de 300 bairros e tudo mais. Aquela região, ela não muda sozinha, ela muda através das pessoas. Né? E nada melhor do que a escola ou o posto de saúde está melhorando, você vê ali aquela transformação aos poucos numa reforma, alguém cuidando melhor daquele espaço, para aquilo contagiar, né? Em geral, o que os americanos chamam de gentrification, lá, gentrificação, e todo mundo começa a cuidar melhor daquela região e aquilo valoriza, né? É isso mesmo. E Campo Grande são várias cidades numa cidade só, né? Uma cidade só, você sabe disso, você roda bastante também. Justamente, né? Muitas culturas. E realmente você tocou num ponto principal, é esse aluno, né, esse pai, esse responsável que compõe, porque uma escola, ela não é uma escola sem alunos. Uma escola não é escola sem pessoas. Um exemplo, claro, foi a pandemia. A pandemia, os prédios ficaram lá parados, o foco eram as pessoas e todo mundo migrou para o virtual. Fosse síncrono, assíncrono, né, ou ANP, no sentido de mandar atividades para casas a título de escrita, mas realmente as pessoas fazem o lugar. A pessoa faz aquela realidade, as pessoas faz a cultura daquele país. Então, realmente, a partir de tudo isso, entender que para ser educador, eu preciso ter amor, preciso ter carinho, responsabilidade e preciso acreditar. Acreditar que a mudança pode começar por mim e por você. Nós precisamos ser o principal meio de mudança para uma sociedade. Nós vamos ser o principal meio de mostrar para as pessoas que sim, apesar de todos os desafios que temos enfrentado, é possível. E vamos juntos almejar um mundo melhor. Obrigado, parabéns pelo trabalho, dê tudo certo. Obrigado pelo carinho. Sei que a agenda é apertada, mas com ritmo, confiança e assim, cada vez multiplicando mais pessoas acreditando nesse projeto, não tem como dar errado. Amém. Obrigado. É Campo Grande, viu? Que não fique depois, assim, as pessoas também, o tempo ele é perigoso, né? Se fizerem más escolhas, né, na política, né? Aí daqui a pouco fica de novo, 25 anos. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa, muito material nas redes sociais da MS Dia, no Instagram e no Facebook. Até a próxima.